Hoje a gente vai tocar no assunto saúde, a questão do alimento. O doutor Juliano, ele é um dos referências hoje em alimentação e como você se comporta com o alimento. O alimento é um combustível. Quero agradecer seu tempo, doutor Juliano, por você estar aqui. Eu imagino que você não deve nem ter dormido. Você dormiu? Não? O Juliano tem cara de menino, mas ele é um terrorista no quesito despertar pessoas para ter uma alimentação saudável. Vocês vão pirar. E tem gente falando, Juliana, sou sua seguidora. É normal no dia de sábado as pessoas darem uma desculpa, porque sexta elas extrapolam, deve ter comido muita coisa que não devia. Mas aqui estamos nós, às 5 horas e 2 minutos. Aqui na África são 9 e 2. E aí nos Estados Unidos é que hora? 3 e 2. 3 e 2. Me fala uma coisa. Por que 55% das pessoas nos Estados Unidos são obesas? Porque, infelizmente, Pablo, isso aí já é na humanidade como um todo, a maioria das pessoas tenta se conectar com prazer de alguma forma bem direta, tá? E na vida, quando você não se conecta com isso de uma maneira positiva, você se conecta por atalhos. Sim. E o atalho, dessa maneira, ocorre através da alimentação todos os dias. Entendeu? E aqui você consegue ter uma alimentação saudável, se assim quiser, mas a grande maioria das pessoas acaba tendo uma alimentação errada e uma alimentação relacionada a vício. Não, tranquilo, manda brasa aí. E esse ciclo de vício, depois que a pessoa está adicionada dentro dele, ela não consegue normalmente ter forças para quebrá-lo sozinha. E aí entra dentro de light diet e fica preso dentro desse contexto cada vez mais. Né? E não consegue fazer isso. E me fala uma coisa, você acha que a pessoa assistindo uma live dessa, ela já consegue mudar os hábitos alimentares dela? Eu vou contar uma coisa para você. Eu vou responder da seguinte maneira. Uma vez, uma paciente foi no meu consultório, ela tinha 180 quilos. E essa paciente em questão, ela foi com o marido, ela tinha sido vítima de abuso, tinha tentado tudo e não conseguiu emagrecer. A gente teve uma conversa. 1 ano depois eu recebi um telefonema dela. E nesse 1 ano depois ela falou, doutor, obrigado por aquela conversa na qual você destruiu tudo aquilo que eu acreditava ou pensava que era verdade. Hoje eu emagreci mais de 100 quilos, hoje meu casamento está reestruturado, hoje minha vida começou completamente. Então, qualquer pessoa consegue ter uma virada de chave instantânea, dependendo do código que ela pega, usando já a sua linguagem, que seu público está habituado. E se ele tomar posse disso e colocar isso em prática, realmente, verdadeiramente, incluir a dele, ele consegue virar essa chave e fazer isso acontecer independente de como seja. Entendeu? Então é plenamente possível. Tá. A internet estava caindo aqui, eu tive que arrumar aqui. Foi mal. Perdão, Juliano, a internet estava caindo aqui. Então é o seguinte, se a pessoa acha que está mais ligado à companhia que a pessoa tem ou a comida que ela come? As duas coisas. Principalmente as pessoas que você anda, isso é bíblico, né? Ande com sábios e será sábio. Ande com tolos e terá aflição. Simples assim. Aí depois tentaram reinventar e falaram, diga-me com quem tu andas, te direi quem tu és, e por aí vai. Então, se você estiver mal acompanhado, provavelmente você vai estar tendo problemas. Hoje, já tem artigos científicos, Pablo, que comprovam que a gente, dependendo da companhia que a gente tem, isso é mais forte do que o nosso próprio código genético. Por quê? Dependendo do que você anda... Peraí só um pouquinho, Juliano. Vou fazendo as intervenções aqui. As pessoas, elas anotam, então sempre passam de uma forma que elas... Quando você vê que o negócio é bem relevante, você repete para as pessoas anotarem, senão você fica doidinho. Beleza. Deixa eu te passar aqui um dado, você que está assistindo. A sua composição. Talvez eu tenha falado em alguma live, mas eu vou repetir. 50% do que você é genótipo, é genético. 40% é fenótipo ou atividade intencional. 10% é circunstância. Então você vai anotar assim, ó. 50% é genético, 40% é atividade intencional, 10% são circunstâncias. O problema aqui não é somar. Os resultados que você obtém na vida, e se você quiser pesquisar mais, você vai pesquisar com o título Psicologia Positiva. 50% é carga genética, não adianta você encher o saco. O negócio que não soma com 40 mais 10, são fatores multiplicadores.
E aí é o tanto que E a gente aí está vivendo entra na na vida. epigenética, isso entra na epigenética já. Que é isso aí. Isso. Então, uma pessoa, quando ela se posiciona, por exemplo, está acordando todos os dias 4h59, ouvindo esses caras que eu estou trazendo, me ouvindo agora o doutor Juliano. O doutor Juliano está calminho ainda, não sei por quê, porque ele é brabo igual eu. E agora ele vai se soltar. Mas a verdade é o seguinte, você precisa tomar vergonha nessa cara sua em relação à alimentação. Se você não tomar vergonha, seu cérebro não vai responder na velocidade que tinha que responder. Você não vai ter uma felicidade que você deveria ter, que é uma coisa que é sua, mas você está abrindo mão disso. Não faz sentido você não tomar vergonha na cara. Então, Juliano, eu queria pedir para você aumentar a pressão aí, que você está um bom garoto ainda. Tá. Eu gosto Então, do seu vamos lá. estilo quebra-pau. Eu quero que você fique à vontade. Tá. As pessoas acordaram aí às 4h59 da manhã para levar na lata. Elas não gostam de conversinha. E Então, aí eu perfeito. sei quem você é, foi por isso que você foi convidado, porque você é um cara que está travando a nação aí, na questão, no combustível do corpo. Eu vou dizer o primeiro ponto, e isso é bíblico. Então vou começar já dando nos peitos. Nem só de pão o homem viverá. Hoje a maioria das pessoas está doente porque acha que precisa da matéria para ficar viva, e ainda uma matéria que não presta. Para você sair de um bebê e virar um adulto, é porque existe uma capacidade de criador dentro de você. Então anota, você não é só criatura, você é criador. Então, da mesma maneira que você cria e você é criador para sair de uma célula e tornar trilhões de células, essa uma célula não surgiu do nada, ela tem uma matéria-prima. Você não constrói uma casa inteira com azulejo, então você tem que dar corretamente os nutrientes para o seu corpo conseguir ter subsídio para fazer o que interessa. Então, presta atenção no que eu vou dizer agora. O Pablo está na África, bicho. É um país com extrema pobreza, com extremo sofrimento, com extrema falta de alimento, com extrema falta de tudo. Em vários aspectos, menos de alegria. É um povo que, apesar de todo o sofrimento, tem um sorriso na cara e uma esperança ainda no olhar. Verdade ou mentira, Pablo? É verdade, é assustador. E aí, independente deles conhecerem ou não a Bíblia, independente deles conhecerem ou não a palavra de fé, eles têm essa esperança dentro deles. E aí eu falo da mesma forma, se você está colocando para dentro do seu corpo alimentos que não prestam, como é que você vai conseguir ter estrutura e energia para viver aquilo que você tem que viver? Você não vai ter. Eu costumo dizer da seguinte forma, você quer ver? É uma pergunta muito simples, Pablo. Pergunta aqui para o pessoal, você pode até abrir o comentário se quiser depois, quem aqui se acha foda no que faz? Você pode pega um empresário foda, pega alguém que é apaixonado pelo que faz, alguém que pensa que é espetacular no que faz, o cara pode ser bilionário. Eu conheço muita gente muito rica sem saúde nenhuma, e eu falo para você, verdadeiramente, essa pessoa não sabe o que é ser foda, porque ela não vive o potencial dela dentro de uma saúde plena. Sem saúde plena, você não tem uma vida plena. É simples assim. Existe um aspecto básico que você só tem como exercer verdadeiramente sua plenitude quando você tem todas as áreas funcionando dessa maneira. Para você ter plenitude, vida plena, você precisa de saúde plena, iluminação espiritual e exercer o seu poder genuinamente. Ou seja, reconhecer qual o seu poder de ação sobre tudo que te cerca e inicialmente sobre você. E a gente fala, se você não tem domínio sobre a porcaria do alimento que você come, e o pão é mais forte que você, o doce é mais forte que você, o brigadeiro é mais forte, você vai ser mais forte do que o quê, pô? Você acha assim que se a pessoa ela decidir mudar a alimentação, ela tem que ir no nutricionista? Que eu tinha esse negócio assim. Não, isso é balela, porra nenhuma. Eu vou te dizer o seguinte, você não precisa de profissional nenhum para te ensinar a comer. Sua tataravó não precisava disso. Você precisa de tirar o que não presta da sua geladeira. Você precisa tirar o que não presta da tua casa. Se você quiser uma performance com um profissional para levar você para outro patamar de personalização, tudo bem. Mas você não precisa de um profissional para te ensinar a fazer corretamente o que a humanidade já fez até hoje. Existe uma inteligência intrínseca, inteligência não é memória, existe uma conturbação dentro do que se é inteligência. Inteligência não é acúmulo de memória, sim como você resolve problemas complexos de maneira simples. Isso é inteligência. Anota aí, ó, inteligência, repete aí que essa aí é boa. Inteligência é resolver problemas complexos de maneira simples. Isso aí é a verdadeira inteligência. Isso é inteligência. E a sabedoria é depois que você absorveu esse conhecimento, você saber lançar mão dele na melhor maneira e com a maior eficácia possível. Porque tem muita gente que confunde conhecimento com sabedoria.
E aí a gente entra dentro de uma outra máxima. A gente só deve abrir a boca para falar daquilo que a gente vive. Se você não vive, fica calado. Não é porque você leu que você tem autoridade para. A autoridade vem a partir do momento que você vive isso. Então, Pablo, como é que tudo isso surgiu? Eu vou explicar para você, para a galera entender. No meio da faculdade de medicina, eu fui diagnosticado com 7 pontos de sangramento no meu intestino. Eu estava com pré-câncer já. Aí eu me descobri celíaco. E comecei a estudar tudo sobre a doença celíaca. E descobri que se eu comesse trigo, meu intestino sangrava e eu tinha problema no meu corpo inteiro. Tá? E aí eu comecei a fazer jejum, naturalmente. Porque eu não podia comer fora de casa. E ao contrário do que eu tinha aprendido na medicina, quanto mais eu fazia jejum, mais eu emagreci, achei que estava ficando fraco, e pelo contrário, eu estava ficando com mais agilidade, com mais rapidez, clareza de pensamento, mais saúde, menos problema, maior imunidade, quando eu comecei a parar de comer. E aí eu comecei a me conectar profundamente com o jejum. E quando eu me conectei profundamente com o jejum, que foi um dos temas que eu utilizei para escrever meu primeiro livro, que está em 52 países, tem brasileiros espalhados por tudo quanto é lugar do mundo, é impressionante. Então, assim, a gente para e pensa da seguinte maneira: se algo impacta a vida de todo ser humano, porque quando a gente não tem uma enzima para digerir um alimento, o que é intolerância alimentar? Você não ter uma enzima para digerir um alimento. Nenhum ser humano tem enzima para digerir glúten. Ponto. Potencialmente, glúten, trigo, ele é a ração da humanidade. Na verdade, Juliano, dá uma pausa aí. O trigo, ele dominou a humanidade, né? Porque o trigo tinha só no Oriente, e hoje qualquer lugar que você vai na Terra tem trigo. É o tempo do trigo. Exato. O trigo dominou a humanidade como? O homem era livre, era caçador, precisava de muito esforço para comer. Eles viram que o trigo era tão bonzinho e falaram, vamos fazer agricultura pesada com trigo. E aí o que aconteceu? O homem parou de se locomover durante a história, no percurso da história, começou a engordar porque ficou parado, começou a ter muito filho e muita gente junto, sem andar, sem se locomover, gerou muita doença. Então o trigo, ele é um fator preponderante para a gente ter a agricultura hoje e ter essa galera toda. Ao invés de caçar, começou a fechar a cerca e começou a colocar os animais e domesticar os animais em volta do trigo. Olha para você ver, só o trigo. E foi importante para a civilização se estabelecer, né? Vamos dizer de passagem. Eu estou falando que hoje, por exemplo, qualquer lugar que você vai, você tem que ver agricultura, senão não sustenta o país. Uhum. Só que a gente poderia muito bem fazer agricultura e continuar se movimentando e comendo bem. E aí virou tipo um deus na terra, o trigo. O trigo. E aí, mas você considera o seguinte, antigamente tinha uma moenda na cidade, um moinho. Para você fazer um pão, você ia nesse moinho coletivo, levava o seu trigo, moía, fermentava ele naturalmente, preparava o pão. Quantas pessoas teriam disciplina para fazer isso todo dia hoje? Ninguém. Quase ninguém, bicho. Então, o que acontece? Hoje você vai no Carrefour, os caras pegam, vende mexerica na bandeja. Descasca até banana, exatamente, descasca até banana, pô, pra vender. Tem gente que tem coragem de comprar mexerica descascada no Carrefour, cara. Tem base um negócio desse? É literalmente o fim da picada. E aí, dentro desse contexto, Pablo, eu quero que vocês prestem atenção num ponto que é muito importante. Primeiro ponto, não existe essa porra de 3 em 3 horas. Não existe comer de 3 em 3 horas. Isso não existe. Nunca existiu. A humanidade nunca precisou disso. Não existe essa história que você tem que fazer atividade física para emagrecer. Atividade física para saúde plena. Ela é importante para te dar bem-estar, para regular seus hormônios, como eu tenho. Aumentar a sua disposição. No curso com obesidade mórbida. Exato, aumentar a disposição, regular hormônios. Mas quando eu vejo alunos que me procuram e que têm obesidade mórbida e estão desacreditados porque não conseguem nem fazer uma atividade física por dor, quando você fala uma meia verdade dessa pro cara, ele acha que vai ser gordo pro resto da vida porque ele não consegue fazer uma atividade física. Então a gente tem que ver os fatos como eles são e entender que existem facetas muito distantes que precisam ser abordadas. Mas quem está aqui acordando a essa hora aprendeu algumas coisas nesse contexto. Quem está aqui tomando banho normal, que você fala, que eu falo banho gelado mesmo, e é o que é. O ponto é o seguinte, você sabia que banho gelado ele reduz índice de depressão? Sabia que banho gelado aumenta a imunidade? Sabia que banho gelado altera absenteísmo no trabalho? Sabia que banho gelado reduz a forma de mal-estar no dia a dia dentro do trabalho? Cara,
se a gente for pegar todos os tópicos, a alimentação, a ingesta reduz de o líquido, estresse, melhora a reduz, circulação no corpo, faz, economiza todos água, os economiza aspectos, energia, economiza tempo. É um negócio tudo, violento. tudo. E aí a gente vai para um outro aspecto. Quando eu comecei a estudar mais sobre jejum, Pablo, olha como isso é poderoso, tá? Toda a religião, todo o processo de conexão com o sagrado, ele utiliza jejum desde os primórdios da humanidade. Todo. Todo o processo de cura e de purificação tem jejum envolvido na humanidade, como um divisor de águas. Se você for Eu pegar... posso falar o seguinte, vou falar só de mim, que é mais fácil. Quando eu sou um cara que estou comendo adoidado e desgovernado, eu começo a mudar meus pensamentos, porque de fato a alimentação é combustível. Eu não acredito nisso, não. Isso é um fato. Agora, quando eu estou mais espiritual, o que é a espiritualidade? Tem cara que faz jejum, eu até quero deixar essa diferença aqui. Eu acho que o jejum que você está falando é o jejum espiritual ou é só um jejum de evitar comida? De qual que você está falando? Vamos lá. Existem esses dois, eu falo que você usar jejum para evitar comida puramente é você ter uma Ferrari e não ter carteira de motorista. Sempre que eu coloco, Pablo, e essa distinção eu faço até questão de colocar aqui para você, é que o sinal de fraqueza que hoje muitas pessoas sentem quando fazem o jejum é porque não há cetoadaptação no organismo. Na hora que o organismo está cetoadaptado, você tem muito mais reserva em triglicérides na sua célula, no seu fuso muscular, do que em carboidrato. E hoje já é mais do que comprovado que através da neoglicogênese hepática e renal, o seu corpo produz a quantidade de carboidrato necessário, ou seja, de glicose necessária, para você se manter bem. Então, hoje, eu estava falando até mais cedo, porque essa é uma pergunta recorrente, na escola pitagórica, era necessário 40 dias para você ser um discípulo de Pitágoras, de jejum para você virar discípulo. Por que o jejum prolongado ou curto, ele consegue aumentar a sua energia, consegue aumentar a sua clareza e consegue reduzir problemas? Anota essa frase agora, anota isso. Estômago vazio, um problema. Estômago cheio, 100 problemas. Quando você não comeu nada, você só tem uma coisa em mente. Ou você não tem nada, ou você só pensa no alimento quando você vai ter. Jejum, em base de orientação do aramaico, do hebraico, é você se abster de, você se isolar para. É você estar distanciado em um propósito. Pronto. E você, dentro desse contexto, se você se isola dentro de um propósito específico, você pode fazer isso espiritualmente, que eu fortemente recomendo que todos o façam. Sempre que você for fazer um jejum, coloque uma intenção, porque o potencial dele é muito maior. Mas se você preparar essa transição para entrar em jejum, você consegue aumentar o seu nível de produtividade, aumentar o seu nível de raciocínio, de clareza mental, em um patamar que você jamais vai experimentar com o alimento. É engraçado que, como a gente está tocando nesse assunto, a gente não tem trava aqui, a gente pode falar do assunto que a gente quiser. Pode falar o que quiser, é isso aí. O jejum, ele é para modificar a sua carne e sensibilizar seu espírito, falando segundo a palavra. E é engraçado que toda vez que a pessoa desgoverna na alimentação, ela fica mais fraca no cérebro e ela fica com mais tendência a pecar e tomar decisão errada. Olha que coisa. Sim, total. Você quer ver que alimento faz isso. Por exemplo, quer ver que paradoxo? Ó, quando você come porcaria. Quando você come uma porcaria. Você come um doce, um pudim, Pablo. E depois você tenta comer uma fruta. Você sente o doce da fruta? Quando você come uma porcaria, isso te afasta do sabor do que Deus criou. Isso é nítido. Isso é nítido, cara. Ó, pra você ver, Daniel. O Daniel da Bíblia. Jejum de Daniel. Ele comia, ele era 10 vezes mais sábio que o mais sábio do reino. E ele não abria mão da dieta dele. Sim. Então a dieta dele, eu posso testificar para vocês que a velocidade de processamento de tudo que eu tenho na minha cabeça tem muito a ver com as coisas que eu como. E é engraçado, quando eu tô fora de casa, por exemplo, eu tô assim, preciso de passar no lugar e vai comendo besteira, a disposição muda. Eu que tenho muita sensibilidade com alimento e com comida, todo tipo de alimento, até o que eu ouço, eu gosto de filtrar muito, até o que eu ouço, eu percebo que aquilo que você está colocando de combustível para dentro do seu intestino, eu quero perguntar para você, doutor, para você explicar o porquê que o intestino é chamado de segundo cérebro.
Porque hoje a gente tem mais conexão do cérebro, do intestino para o cérebro do que para o cérebro para o intestino. Presta atenção nisso. Em aferências nervosas, em estímulo do intestino para o cérebro, a gente tem mais conexão do que do cérebro para o intestino. E o intestino, ele produz, isso aí quase todo mundo já sabe, a casa de neurotransmissores, ela é intestinal. É como se fosse aquele sistema de brincadeira do circo, que você batia assim, e a bolinha subia para bater no sininho lá em cima, sabe? Quanto mais forte você bate embaixo, mais alto sobe e bate no sininho lá em cima, a pelotinha. Então, o estímulo da quantidade de neurotransmissores que você produz no intestino determina o estímulo de neurotransmissores do sistema nervoso central. Se você teve uma baixa aferência, ou seja, baixo sinal de subida do impulso nervoso, a partir da quantidade de neurotransmissor que você fez no intestino, o seu cérebro produz menos também. Então, o que é o interruptor do neurotransmissor no cérebro é o neurotransmissor do intestino. E aí, antes disso, a gente vai para a microbiota intestinal. E o que você come, a microbiota, são todas as bactérias, boas e ruins, que vivem lá. E esse equilíbrio ele é alterado mediante o que você come, mediante o que você deixa de comer. E mediante o padrão até do que é saudável que você come. Você pode comer só coisas boas e isso também muda. O que você tem de recado para a pessoa? Sabe quando que eu parei de beber refrigerante? Foi em 2016. Eu percebi, alguém mandou a notícia para mim, eu acho, 180 mil pessoas morrem por ano por causa de refrigerante. E eu fiquei assim, chocado. Eu vi países, por exemplo, como o México, elevando o imposto do refrigerante, eles elevaram o imposto para o povo não beber, ao invés de proibir, eles colocaram mais alto. Aí que o povo quer beber. Pablo, então, na verdade... Você acha que quem bebe refrigerante, na era da informação hoje, uma pessoa que... É você matar a tua família. É você matar a tua família. Meus filhos nunca beberam, pra você ter ideia. E o que ajudou eu parar de beber foi isso. Eu queria ensinar meu filho a não beber, e aí ele via o refrigerante e falava, por que você está bebendo isso aí? Pequenininho. Ele já ficava com o olho assim, ó. Filhos são incríveis. Filhos são verdadeiros espelhos daquilo que a gente projeta. E quando você fala que ele não pode, ele te vê fazendo, ele vai ser o primeiro. Porque ele é livre, ele mete o dedo dentro da tua cara e fala, por que você está fazendo o que você mandou não fazer? E ainda fala assim, mas por que você está fazendo, se você falou que eu não posso fazer? E aí, dentro desse contexto, Pablo, a gente pode falar o seguinte, o problema é que o refrigerante é uma das duas caras. Antigamente, você só tinha cirrose em quem era alcoólatra. Hoje, você tem cirrose em quem bebe suco de caixinha. Hoje, você tem cirrose por high corn fructose syrup. Você tem cirrose, esteatose hepática, gordura no fígado. Quase todo mundo aqui deve ter. Se você pega a pessoa que tem toda adoçante industrializado, tem xarope concentrado de frutose de milho. High corn fructose syrup. É o açúcar mais barato utilizado pela indústria. Para ketchup, para molhos, para hambúrguer, para carne, para bacon, para tudo. Como é que é o nome? Repete o nome do açúcar. High corn fructose syrup. Xarope concentrado de frutose de milho. Então, eles pegam isso, pegam a frutose só é processada no fígado. Tudo que só é processado no fígado, saiba, é veneno, porque a função do fígado é detoxificação. Se alguma coisa só é produzida no fígado e processada no fígado, saiba, é porcaria. Entendeu? É porcaria. Então, quando você tem uma alta ingesta desses aspectos, você tende a ter cada vez mais problema. Cada vez mais problema. Me fala uma coisa. Essa parada do açúcar, eu descobri que ela é 10 vezes mais viciante que a cocaína, né? E as duas maiores indústrias... Isso aí foi um artigo que foi feito, né? Eles pegaram ratos, isso foi um estudo com ratos, eles pegaram ratos, botaram numa gaiola, botaram cocaína com água e açúcar com água, e os ratos preferiram sempre açúcar com água. Ai. Deixa eu te falar uma coisa. É difícil a pessoa mudar na alimentação? O que é o tempo, assim, mais ou menos, que a pessoa leva? Porque a pessoa está assistindo aqui e já deve estar revoltada. Porque você vai ver em filme, os filmes são patrocinados por Burger King e por McDonald's. Por exemplo, eu estou aqui na Angola. O tempo inteiro, meu olho, eles falam assim, vamos comer? O tempo inteiro, meu olho fica caçando o KFC, fica caçando o McDonald's, fica caçando o Burger King. Por quê? Porque esse é o padrão de filme. Assim. Tudo que a gente vai fazer, tudo que vai viajar, sempre é fast food, fast food, fast food. Pablo, vamos fazer uma coisa específica?
A gente foi colocado aqui para governar, não foi? Para ser senhor dos nossos destinos, pelo menos. A gente tem livre-arbítrio para Acho isso. bonitinho demais, eu não sabia que você era assim, não, assim. Não Esse foi? cara, eu vim para tocar o Então, terror também. presta atenção no que eu vou dizer. A partir do momento que a gente toma uma decisão e que você Deixa se eu só sente falar uma senhor, coisa, deixa eu interromper fala. você. Pode Você falar, vai estar pô. no MEDP 21 e 22, né, de dezembro? Vou, pô. Eu e minha esposa. Você não falou pra ele? Eu tô lá, pô. Vocês que estão curtindo aqui, ó. Você vai ser a colega de aula do Juliano. Ele vai estar no MEDP, mas eu queria te fazer um pedido, doutor. Fala, meu irmão. Eu quero falar que Para eu de sou chamar de doutor. ignorante. Relaxa, pode falar. Pode falar o que você quiser e para de me chamar de doutor. Juju, Pode me chamar de Ju. Acabou, Ju, cara. Juju, Acabou. Juju, cuida Fala. da minha saúde, irmão. Cássio, fica Eu tranquilo. preciso que você me dê a direção. Achei que você Eu falasse vou te pra mim, falar o vai cuidar da seguinte, sua a vida. pergunta. Ó, presta atenção no que eu vou dizer agora. Presta atenção no que eu vou te dizer agora, Pablo. A partir do momento que você é criador da sua própria existência, se você tem domínio sobre a sua existência, você quer criar um ambiente de dor ou um ambiente de prazer? Prazer. De prazer. Você quer criar um ambiente de prazer. O cara que vai na igreja, ele busca se conectar com prazer. O cara que vai no puteiro busca se conectar com prazer. O cara que cheira uma carreira de cocaína busca se conectar com prazer. O cara que enfia a cara no hambúrguer busca se conectar com prazer. A única diferença é que a forma com a qual o indivíduo se conecta com o prazer na vida dele, se ele não foi apresentado a uma forma eficiente de fazer isso, ele destrói a vida dele. Existem dois tipos de hábitos na vida. São virtudes ou vícios. Virtudes te edificam, te conectam ao seu eu sagrado cada vez mais. E vícios te afundam e são convites ao seu crescimento. Qualquer coisa que não te edifique, te afaste da sua essência genuína, deve ser extirpado verdadeiramente. Você usa, aprende, usa como um trampolim, vai para a próxima etapa. Assim que é a vida. Se você não utilizar a sua escolha mediante o que você fez e a sensação que você tem com a percepção que um cachorro tem e você não tem mais hoje, você vai continuar doente. Se você der uma comida que não presta para um cachorro, ele cheira e ele deixa de lado. Mas o ser humano, ele perdeu a capacidade genuína de abrir mão daquilo que não presta para ele. Nossa, mano. O cachorro cheira comida e você não cheira. Você nem cheira comida. O cachorro, às vezes, não precisa nem de cheirar. Ele só olha isso, ele nem chega perto e sai. Ele consegue se conectar ao sutil, ao místico, ao intangível, de uma maneira que nós, humanos, não queremos mais nos posicionar. Então, Mas isso é a gente muito pode. importante. A gente sente. Completamente. Ó, só pra vocês terem uma Completamente. noção, como é que eu comecei a despertar com a alimentação? Que eu era tipo um drogado com alimento, sabe assim? Era Sim. comercial de fast food o tempo inteiro e não tinha fim. Eu parei com refrigerante, porque eu percebi a parada do pH. Eu descobri que atletas, eles, se eu estiver falando com a besteira, pode me corrigir. Não, Atletas, eles bebem muita água. Você precisa beber muita água. Por quê? sim. O pH do seu organismo é 7. Se você for pegar o neutro, é 7. No intestino deve operar em 2, na entrada ali, para quebrar os alimentos. Só que o pH, que é potencial de hidrogênio, se tiver abaixo de 7, se o seu organismo ficar muito viciado e ficar muito abaixo de 7, ele fica ácido. Não, deixa eu te explicar isso. Calma, isso tá equivocado. Vou te ensinar direito, presta atenção. Aprendi Seu com, corpo existe. com o cara que você não gosta. Não, eu gosto de todo mundo. É que você está explicando, acho que é equivocado. Vou te explicar melhor. Então vai lá. A gente tem um sistema tampão química básica. Nosso pH sempre vai ser de 7,35 a 7,45. Não vai mudar isso. Se mudar de 7,35 ou 7,45, tua vida tá ferrada, você vai pra vala. Acabou. A parada do câncer é quando tem acidez no organismo? Aí eu vou te explicar, calma. Vai chegar aí. Para o seu corpo manter o seu pH dentro dessa curva, ele vai demandar cada vez mais o sistema tampão. O sistema tampão, para manter o seu corpo dentro dessa faixa, se você come cada vez alimentos mais ácidos, ele tampona, tirando minerais dos ossos, tirando das suas reservas, nutrientes para manter isso no pH ideal. Entendeu? E tá certo, quanto mais alcalina a sua dieta, menos o seu corpo precisa adaptar um sistema tampão. Entendi. Por Mas isso que tem a maioria como das ele dietas ficar são baixo? plant-based. Mas tem como? Não. Você vai manter ele sempre de 7,35 a 7,45. O Por quanto exemplo, me você ajuda usa aqui. Tem bem água isso. igual essa aqui, ó. Toda vez que eu vou beber uma água, eu olho o pH. Uma água que tá com Essa pH aqui, ó. 4. pH 9. Essa aqui é pH 9. Onde 9,5 você arrumou essa água? nos Estados Unidos. pH 9,5. Então, o Essa que aqui é acontece? 65, ó. Essa aqui é 65. Não sei se dá Então, pra ver. é a água da torneira. Normalmente ela sai desse jeito.
Entendeu? O pH ideal é acima de 8 até 10. Isso é ótimo, tá? Mas ele tem um prejuízo porque não tem vulcão? Tem alguma coisa a ver com o vulcão? Por conta do magnésio, por conta de uma série de aspectos, tá? Mas assim, dentro de um contexto, Pablo, hoje a água no Brasil está extremamente complexa. A gente tem metal pesado na água, a gente tem agrotóxico na água em tudo quanto é lugar, até no lençol freático. Então, assim, isso foi o último artigo que foi visto, tá com tudo isso. Então, de uma maneira geral, o que você pode fazer? O raciocínio sobre o pH está certo. E como que você evita um pH muito ácido? Alimentação plant-based, 90% do seu alimento, 70% no mínimo, tem que ser alimentação viva, alimento que tenha líquido dentro dele, alimento vivo, você mastiga, você sente o refrescor dele. Tá? Você percebe quando você morde um alface, você percebe que ele é suculento. Você percebe a vida dentro da vida, alimentos germinados. E aí você põe um pouco de proteína, se você quiser animal. Se você não quiser, tudo bem. Mas se você não quer proteína animal, busca um acompanhamento profissional, porque pode ter alguns gargalos aí em algumas pessoas. Então, isso é importante ser avaliado. Mas eu quero que todo mundo anote aqui uma frase. Eu não entro em detalhes de tempo de jejum, mas eu pratico jejum prolongado, tá? Jejum puro, só de água. E eu quero passar para vocês um código muito importante. 2 frases norteiam minha vida, 2 códigos. Foram os maiores presentes que eu recebi no meu processo mais prolongado de jejum e eu vou dar de presente para todos os seus alunos. Presta atenção. Primeiro deles, anotem. O jejum demonstra a vontade do ser e a força do espírito. O jejum demonstra a vontade do ser e a força do espírito. Gravaram? Porque é a sua vontade de escolha de se abster por ego. Você se absteve pela sua escolha, mas você se conecta com o espiritual, se assim você quiser, e se percebe como um canal do sagrado. Nós aqui, e para você viver a sua missão verdadeiramente, você precisa de saúde, porra. Se você não tem saúde, você nunca vai botar o terror em lugar nenhum. Você não consegue nem andar até a esquina, porra. Como é que você quer botar terror em alguma coisa? Você não consegue arrumar nem tua vida. Ontem o povo ficava perguntando o tempo inteiro aqui, você tá cansado, você tá cansado? Eu sempre respondo, eu tenho um drive mental. Nunca tô cansado. Por que que nunca tô cansado? Eu dou conta de, por exemplo, dar um MEDP, eu já fiz isso, 3 turmas seguidas, trem sem parar. E as pessoas perguntam por quê? Primeira coisa, quando você está no seu propósito, você está bem alimentado, que de fato faz parte do seu propósito se alimentar bem, você nunca vai ficar cansado. Cansaço, se eu fosse você, eu anotaria. Cansaço é fruto de fazer coisas que não tem nada a ver com a sua vida. Fazer coisas que você não foi chamado. O cansaço é sua alma dando um comando pro seu corpo. Chega, larga ser idiota. Eu vou simplificar uma coisa ainda. Quando você faz a sua missão, Pablo, se você está verdadeiramente conectado, a palavra é conexão. Se você está conectado genuinamente com a vida e com todo o fluxo de vida que existe nesse planeta, no universo, em toda a vida que foi criada, não tem como você ter cansaço. Não tem, eu sei disso. Não há espaço para cansaço. Por exemplo, só que se você me encontrar, você vai falar assim, mano, teve uma galera que subiu aqui do Brasil, a gente da Europa para cá, para fazer o MEDP, que está acontecendo agora, nesse exato momento. E aí a galera me vê e eu falo assim, ó, cara, eu vou tirar um cochilo aqui. A galera fica surtada. Você tá cansado? Não, eu não tô. É porque eu gosto realmente de entrar em repouso. E gosto muito, sabe? Então, assim, eu acabei de acordar. Eu acabei de acordar. Se alguém falar assim pra mim, você tá de boa e tem nada pra fazer e tal, eu falo, cara, eu vou dar uma descansada de novo. Descansar, eu aprendi uma coisa, anota aí. Descansar no hebraico significa desfrutar. Então, a gente tava andando. Cara, ontem eu dei 6 palestras aqui. Fui andando sem parar, assim, muito pesado. E aí eu fico rindo, eu falo, mano, por que eu não canso, hein? Porque eu tô fazendo aquilo que eu nasci pra fazer. E eu vou te dizer, água, você sabe... ter alimento. E você sabe que se tiver uma pessoa que você impactou do outro lado, sua missão está sendo realizada. Bicho, quando eu fazia live para uma pessoa, Pablo, quando eu comecei, as pessoas falam, mas você está fazendo live para 4, você é doido. Eu não sou doido, me deixa, eu sou doido. E eu adoro ser chamado de doido, porque nesse mundo de doente é melhor a gente ser doido. Entendeu? Nesse mundo de doente é melhor a gente ser doido. No mundo de doente é muito melhor ser doido.
É lógico. Gente, a gente tem que estar fora da curva, porque a normal hoje, estatisticamente, quando a gente fala normal, ela tem o quê? 95% está ali no meio, 2,5% do desvio padrão está na negativa e 2,5% no positivo. É melhor você estar nos 2,5% positivo. Acabou. Sim. Se você está nos 2,5% positivo, você está fora de toda a curva. E aí, fechando aquele looping, como eu falei, o jejum demonstra a vontade do ser e a força do espírito. A partir desse ponto, você aprende a se conectar com o que é necessário para o seu propósito e não com o que você pensa que é. Isso aí. E aí a segunda frase, essa, e aí a gente muda por exemplo, se você for na Índia, eles vão falar que os códigos são mantras. Se você for aqui no Brasil, o código é o código, entendeu? Por exemplo, quem segue o Pablo, ele fala, são os códigos. Código de poder, código do quê? Você faz o código que quiser, bicho. Mas para algumas pessoas, o que acontece? Algo que norteia a vida dela, que são princípios que norteiam a regra das coisas, às vezes, dependendo da cultura, é um mantra. Às vezes é um pensamento forte. Então anota esse. A outra frase, Pablo, que me veio nesse processo mais prolongado de jejum foi: toda identificação gera limitação. Isso aplica a qualquer coisa na vida, Pablo. Grava. Toda identificação gera limitação. Qualquer coisa que você esteja identificado que não seja a vida, te limita. Não interessa. Se você estiver identificado unicamente com a tua família, isso te limita na distinção de outro ser humano. Se você estiver identificado unicamente com qualquer laço que não seja a própria criação, dentro do que há e que permeia a todos, isso te limita dentro de um campo de visão. A partir do momento que você se identifica com algo unicamente, isso te fecha. E ao mesmo tempo é um paradoxo. Porque para você ter resultado genuíno em alguma coisa, você tem que se identificar e se dedicar àquilo. Mas ao mesmo tempo, você tem ciclos. Você se identificou até determinada camada, depois você se desidentifica, se afasta para expandir. Então esse ciclo de identificação e absorve, aproveita e solta, absorve, aproveita e solta, ela faz parte de um ciclo contínuo, como se fosse o coração. Bluf, bluf, bluf. Então você se identifica, absorve, solta. Nesse momento que você se identifica, porque tudo é contração e expansão, na vida, no universo e na saúde também. Então, você pode testar o alimento que for, você pode testar a dieta que for, você pode testar o jejum que for, desde que você tenha um estado de consciência e não um estado de compulsão. Quando a humanidade está presente no estado de compulsão, ela não tem consciência, ela é movida pelos simples ímpetos, não pela razão do que ela está buscando com um princípio exato. O estado de consciência, ele vem do discernimento e da clareza que a escolha consciente gera. A partir do fala jejum... uma coisa, eu quero abrir para as pessoas aí, para elas darem uma nota para a alimentação delas. Só que antes eu queria te pedir para você falar assim, ó, a alimentação está envolvida beber muita água, a alimentação está envolvida não comer porcaria. Me fala tipo uns 3 ou no máximo 5 pontos, assim, em síntese, para a gente abrir, para as pessoas avaliarem um pouco a alimentação. Primeiro ponto, 35 a 45 ml por quilo no mínimo. De? Água. Se você tem 100, 35 a 45 ml por quilo. Por quilo? Por quilo. Se você tem 100 quilos, 4,5 litros d'água. No mínimo. Tem que beber esse tanto de água. Tem que beber. Você tem o seu corpo, 70% é água. Se você tem toxina, sua célula faz cocô. Se você não beber água, como é que ela limpa esse cocô e põe pra fora? Não limpa. Eita. É igual você botar 10 peixes dentro do aquário. Como é que um peixe conversa com o outro no meio de uma água turva, lameada? Não conversa. Ele nem vê o outro na frente. Então a célula não comunica direito, tudo fica inflamado, tudo fica entruncado. Então, água é um nutriente mais abundante e necessário na sua vida. É por isso que a medicina alemã tem esse negócio de tudo vai tratar com água, vai tratar com água, vai tratar com água, é isso? Olha, Pablo, eu já fui ao Japão 4 vezes. Tem hospitais no Japão que vivem e tratam com água. Também. Tem livros de médicos que decidiram ficar na prisão para tratar com água e sal. O cara estava preso, ele tratava todos os presidiários com água e sal. Que isso. Então a primeira coisa é água. Beber. Água. Segunda coisa, já vou pro segundo ponto, hein? Água, se você come farináceos, trigo, integral ou não, pode anotar, tu tá ferrado. Não tem conversa. Trigo, farinhas integrais, elas foram colocadas
Porque o farelo Ô, Juliano, era deixa eu jogado só tirar uma fora. dúvida. Deixa eu tirar uma dúvida, duas. professor. Escuta. Tem duas. Você não é daqueles chatinhos que vai deixar nós sem comer, não, né? Você tá querendo o quê? Você tá querendo botar o terror nessa porra ou criar mimimi, caralho? Eu tô fazendo essa pergunta Não, porque a não, galera não, vai eu tô fazendo uma perguntar. pergunta específica. Você veio aqui para botar terror, e para botar terror você vai ter que ter a saúde que você tem que ter. Ou vai ficar de história com Eu KFC? posso comer uma picanha, pelo menos, doutor? Picanha pode, bicho. Ah, então Picanha tá, então pode. continua. Vamos cortar tudo. Não, é o Presta seguinte, atenção. eu só, assim, o que é a minha preocupação aqui agora? No momento, e a gente pode brigar aqui ao vivo se você for desses caras. Hum, É o seguinte, eu quero as pessoas saudáveis, isso sim, é fundamental, eu acho, para cumprir sim. propósito e tudo. Eu só quero saber se... Mimizenta aqui nunca, mas eu quero saber o seguinte, você não é aquele radical xiita que vai meter bomba na Deixa eu gente, te não. É um perguntar, negócio que deixa é eu te pro perguntar bem. uma coisa. É pro bem, mas eu vou te perguntar uma coisa. Quando algo não é bom, você deixa um pouquinho? Você daria uma carreirinha só pro seu filho? Igual cocô na água. Colocar um Então, pouquinho de cocô já não presta. então, meu filho, então é história. E esse negócio, tipo Entenda. assim, não, no final de semana a gente pode estourar tudo. Existe Eu isso? vou te falar que eu tenho quase 100 mil alunos, Pablo, no mundo. 100 mil. A partir do momento que eu vou Você pegar quer aqui tirar nossa alegria, doutor? Você quer tirar nossa alegria? É isso que você se quer. você coloca a sua alegria só na pizza, você já está morto. Então presta atenção. Então presta atenção nessa bagaça, mano. Grava, grava. O ponto é o seguinte: a relação que o latino tem com a comida é muito centrada no alimento. Tá? Você não aceitar o alimento que alguém te oferece na casa no Brasil é quase um desfeito, é um ataque de ofensa eterno. Entendeu? Então, assim, calma. O primeiro ponto é o seguinte: entenda, desde que você consuma com consciência, tá válido. Eu faço o seguinte desafio. Eu conheço muitas pessoas que fizeram o dia do lixo para de vez em quando fazer algo. Você sabe o que isso gera em uma pessoa descompensada? Sistema de recompensa reativa de novo, sistema dopaminérgico reativa de novo, circuito do vício reativa de novo, e ele está com um problema novamente. É igual ao álcool. Quantos dias você está em abstinência? 365 dias. Você bebeu, volta para o dia 1. E tem pessoas que quebram um padrão de emagrecimento, que eliminou 30 quilos e por conta de um dia do lixo engorda tudo de novo. Então, eu não sei o que vale a pena. Por isso que eu falo, haja com consciência, não com compulsão. Com consciência, tudo é válido, Pablo. Sim. Com compulsão, não. Então vamos voltar. Agora, Água. água. Segunda coisa, trigo, farináceos. Se você quer uma alimentação alcalina, um dos alimentos que mais acidifica o corpo se chama trigo e açúcar. Integral ou não. Tá bom? Okay. Grava. Porque para fazer um pão integral, você precisa de uma farinha chamada glúten vital, que tem 70% a mais de glúten que não digere e inflama mais o intestino, aumentando o leaky gut syndrome. E isso ninguém conta. Botou até a mãozinha na boca, meu Deus. Então vamos voltando. Não, é porque eu vou virar terrorista agora. Tá tudo bem, mano. Me chamam de terrorista todo dia e eu falo, eu sou um terrorista que gera resultado nessa merda. Não adianta você ficar com mimimi e não gerar resultado. Acabou. Pablo, quando uma pessoa procura a gente pra botar, pra resolver as cacas dela, começar a virar a chavinha na cabeça dela, por que funciona? Porque não tem história. Não tem 2 pesos, 2 medidas para algumas coisas, Pablo. É o que é. Entendeu? É o que E é. a terceira coisa? Fala a terceira coisa para nós abrir os comentários. Vamos lá. Primeiro, trigo. Segundo, eu já falei da água. E o terceiro, grava. Leite derivado. Se você for consumir, consuma queijo curado. Não consuma leite cru, leite baseado de uma maneira geral. Se não for um queijo curado, você tem um alto potencial inflamatório. Por que eu estou falando isso? Quase 70% das pessoas que têm uma doença autoimune, doença inflamatória, e a obesidade, a inflamação, tem relação com esses 3 pontos que eu estou falando. Água, trigo, carboidratos refinados de uma maneira geral ou integral, e derivados lácteos. Esses 3 pilares. Eu consumo queijo, gente. Eu consumo queijo curado, queijos ótimos. Mas se você ficar enfiando a cara em queijo todo dia, ainda mais o queijo que acabou de ser feito, para 1 quilo de queijo, às vezes são uns 18 litros de leite. Você imagina quanto de proteína pró-inflamatória tem. Se você der leite para uma criança, você aumenta o risco de NEC, enterocolite necrosante.
numa criança. Porque aquilo foi feito por um bezerro, uma proteína de bezerro, sem falar os outros problemas. Então, assim, eu tô A falando gente é o único principalmente... povo que fica estimulando. A gente é a única raça, né? Vamos comparar com os que animais que utiliza fica dando leite de leite outra pro outro. espécie. É a única Exatamente. espécie. E que usa leite depois de adulto. E ainda fica dando pro gato, coitado. O gato nem precisa de beber leite, a gente fica dando leite pro gato. Hoje até os animais estão gordos ao entorno do ser humano. Até os animais domésticos engordam com o ser humano. Então, Tá? assim, vamos para a base aqui, ó. A base vai ser água, o tanto que você mexe com água. Você tem que tomar de 3, depende do seu peso, né? 6 a 4 litros. A sua relação com trigo, ou farinha. Como é que é o nome? Farinha. Farinha. Farinha? Farinha de trigo. E o terceiro é o leite, derivado do Leite. leite. Eu vejo um monte de mamãe aí, igual a minha esposa tá lá, tendo que cortar tudo que é leite, porque tá atrapalhando o Miguel. Que ela tá E eu vou te amamentando. dizer uma coisa. Se você quer botar o topo dessa pirâmide, a gente deu 3 pontas, vamos dar o ápice, coloca o jejum. Se você colocar o jejum dentro desse espaçamento, eu vou te explicar por que isso acontece, Pablo. O jejum, ele quebra uma coisa Peraí, só um chamada... pouquinho, doutor. Ô, Juju, Fala. peraí. Vamos só abrir para eles darem as notas, enquanto isso você vai explicando. Pega essas 3 coisas aí, farinha, leite e água. Farinha, leite e água. Dá uma nota para cada um dos 3. Isso. Trigo, leite e água. Dá uma nota para cada um de 0 a 10. Somos 3 e divide Cerveja por 3. pão Essa é a líquido, sua tá? média. Cerveja é pão líquido. Cerveja é pão líquido. Cerveja é pão líquido. Então você vai fazer assim, ó. Água, eu tô top com água. Aí tá top. Então você coloca 9. Farinha, eu tô comedor de farinha. Você põe nota mais baixa, põe 1, por exemplo. E aí, leite. Leite, eu tô nota 5. Então dá 15. 15 dividido por 3 dá 5. Essa é a sua nota. Faz aí, vamos ver. E aí, 0%, 1. O que acontece? O que acontece, Pablo? Quando você come muito alimento pró-inflamatório, isso faz isso aqui, ó. O intestino deveria ter células justapostas. Ele tem um artifício que chama tight junctions. Junções que mantêm elas juntinhas. Quando o seu intestino está inflamado, ele fica assim, ó, que se chama leaky gut syndrome, permeabilidade intestinal. E aí, quanto mais você come esses alimentos, o que acontece? Mais afastado fica as células, mais inflamado você está, e aí do nada a pessoa começa a ficar inflamada com tudo que come. É o cara que começa a ter alergia com tudo e por aí vai. Entendeu? Olha lá, é igual alguém está falando aqui. Doutor, mas eu sei tudo disso, só que eu não consigo parar. Porque você está viciado. É vício. Se você está viciado, você precisa de ajuda. Ponto. Como é que você busca ajuda? Pode ser fazendo um detox, pode ser buscando um profissional, pode ser uma série de aspectos. Mas se você sabe que isso não está funcionando e não faz o que tem que fazer para virar essa chave, você continua vítima do sistema. E aí você é vítima, e enquanto você for vítima, você não vai ter resultado. Acabou. Igual alguém está falando aqui, mas eu não bebo água. Querida, vamos lá. Se você tiver com sede, se você estiver precisando de beber alguma coisa, só tiver água, você vai beber água. Como é que você pode mudar isso? Coloca uma gota de óleo essencial, coloca umas ramas de laranja lá dentro, coloca um alecrim, coloca alguma coisa para saborizar a água. Mas muda, bebe isso. Ou então coloca chá, coloca café. Mas lembrem que tudo que não for água só pode ser 1/3 do volume total. Então, se você tem que beber 4 litros de água no dia, 1 dos litros pode ser de chá ou de café. Entendeu? Mas o ideal, quando você fala de substâncias ativas, no máximo 3 xícaras por dia. Entendeu? 3 xícaras. Então, por exemplo, um chá, 3 xícaras por dia no máximo. Um café, 3 xícaras, quase 1 litro, se você ter resultado. Agora, verdadeiramente, se você quer ter resultado com discernimento, clareza de escolha, ó, tem um monte de aluno meu aqui. Vinícius está aqui. O Vinícius, quando veio falar comigo, Pablo, foi bem assim: doutor, gostei de você, vou te dar confiança, hein? Aí eu, rapaz, você não precisa confiar em mim. Meu método já está validado, já funciona, tem centenas de milhares de alunos já, não preciso. Quem tem que confiar em você é você mesmo. Faz o que tem que ser feito e para de história. Aí ele fez. As pessoas gostam, né? Elas gostam de transferir responsabilidade para as outras. Exatamente. E aí o resultado ocorre, entendeu? Aí o resultado ocorre. Tá? Agora, Pablo, uma coisa que é fundamental, e isso é muito utilizado. Se a pessoa aprender a, vamos supor, eu quero comer menos, eu preciso emagrecer. Começa a se testar. Quantas vezes você, em algum momento da sua vida, acordou e pulou o café da manhã e não morreu?
Eu mesmo, fico direto sem tomar café da manhã. E ninguém morre. A gente foi doutrinado a pensar café da manhã de rei, almoço de príncipe e janta de mendigo. Pera lá, não é bem assim. De manhã, isso é uma puta dica, anota o que eu vou falar agora para vocês. De manhã a gente tem um pico de cortisol hormonal. É ele que faz a gente acordar. Quando a gente tem cortisol alto de manhã, a insulina não funciona bem. Então, o menor horário que você deve comer carboidrato é de manhã. E o principal horário para você fazer um treino é de manhã. Porque a sua resposta adrenérgica já está maior naquele momento. Então você aproveita a curva hormonal que você tem para fazer a atividade física logo que acorda, um banho gelado, já despertar, usar o boot, usar um ritual matinal, o nome que cada um quiser dar aqui, mas fazer o que tem que ser feito para visualizar aquilo que tem que fazer no seu dia, já colocar tudo o que tem que ser feito para ter o resultado verdadeiro. E se manter firme nessa meta. Gente, é o seguinte, você está na pior semana de sua vida. Esse é o Dr. Juliano Pimentel, o Juju, os mais íntimos. Você que vai na turma de São Paulo, você vai ver, ele vai ser seu colega de sala. Ele vai lá assistir o treinamento. Eu já falo aqui que eu preciso de seguir isso aí que você está falando. Mudei muito minha alimentação. Antes eu não comia nada, agora eu como tudo. Quando eu descobri que tinha que comer folhagem verde escura, eu não acreditei. É onde tem o cálcio, né, doutor? Não é isso? Tem cálcio, tem vitamina K, tem muita coisa lá dentro. A gente não come, a gente não, agora eu como. As pessoas não comem, elas comem só folhagem verde clara. Elas não querem saber. Ou então só come alface, né? Eu como folha, só come alface. É, porque a verde escura, ela sempre é ruim pro paladar. Mas eu descobri uma coisa sobre o paladar, que é os quatro, né? Como é que chama? Não é 4 sentidos, é os 4 sabores. Sabores, azedo, as zonas de sabor. Azedo, amargo, doce e salgado. E umami. E umami, que é lá atrás, que é o que eles usam lá na Ajinomoto. Umami é o que não é nem doce, nem salgado, nem azedo, nem amargo. E aí o que acontece? Eu percebi que existe um estimulante da indústria para viciar você no doce. E o doce é 10 vezes mais viciante que a cocaína. A gente comentou no início da live. E aí eu percebi que tem 2 indústrias, as mais poderosas da Terra. Farmácia a indústria da alimentação e a indústria do remédio. Uma te adoece, a outra mantém você doente. Coloca açúcar em você, você vive precisando tomar remédio, e aí por aí vai. Então, assim, é isso aí. A gente entrou realmente no sistema de doutrinação alimentar. A gente entrou em várias coisas que a gente nem queria e nem deveria ter entrado. Então eu resolvi chamar o Juliano, porque o Juliano é autoridade nesse assunto. Você viu a forma descomplicada que esse cara fala? Ele é autoridade mesmo, tem 100 mil alunos aí espalhados pelo mundo. Ele inclusive, eu quero fazer uma série com ele também, a gente já falou sobre isso, a gente fazer coisas juntos, por quê? Porque eu vi verdade, vi princípio nas coisas que o Juliano está falando, e de fato eu percebo que se você não mudar a sua alimentação, você também não muda seu cérebro, não muda seus pensamentos, não muda nada. Você pode ver que você que é cheio de doideira na cabeça, a sua alimentação é uma bosta. Então, quando a alimentação é um reflexo da mente. Quando a alimentação é uma bosta, tem um problema. Então, depois dessa live aqui vai ter um fruto, vai ter uma tarefa. Vou pedir para o Juliano mandar aí pelo menos umas 2 tarefas por escrito, que eu vou pôr lá no Telegram também. Mas uma coisa eu quero lembrar aqui, que a gente falou, eu acho que vai seguir muito bem. Pessoas sábias, elas são tão sábias que elas mudam o alimento delas, que é o combustível do veículo. Eu tenho um carro a diesel, e se você tentar colocar gasolina, se você tentar colocar um diesel diferente, meu carro não funciona. Então, por exemplo, lá na bomba tem um diesel chamado S10 e o S500. Se você pôr o diesel S500, que não é o mesmo diesel que eu uso, que é o S10, colocou o S500, o carro vai acionar a luz da bomba e não vai funcionar. Então eu fico louquinho. Toda vez que eu paro no combustível, eu quero chamar a sua atenção nisso. Eu presto mais atenção no tipo de diesel que estão pondo na minha Range Rover do que o tipo de comida que eu ponho na minha boca. Tem alguma coisa errada, sim ou não? Eu sempre chego e fico assim, ó, S10, né? S10 o diesel, né? S10. Mas eu não fico vendo o que vocês estão colocando, não. O que eu estou colocando para dentro de mim, que é um templo do Espírito Santo no meu corpo. Então ontem, por exemplo, eu estava aqui com pessoas muito divertidas, elas começam a oferecer comida o tempo inteiro nas coisas. Eu falo, não quero. Nos lugares onde as pessoas estão passando fome, isso não é uma piada. Ninguém oferece comida porque não tem nem para eles.
Só que as pessoas que estão com você, estão andando com você aqui na comitiva, o que eles fazem? Então, banana assada. Eu olho para banana assada, eu acho tão bonito, mas eu não tenho os moral de comer qualquer coisa em qualquer lugar. Então, assim, aprendi isso na Bolívia. Não coma qualquer coisa que alguém está te oferecendo, porque pode ser bom para essa pessoa aí, pode ter alguma coisa que vai afetar você. Você não é o doutor da comida. E o que me chamou a atenção nessa live agora, com o Juliano, esses 3 pilares. Eu quero que você trabalhe esses 3, porque de fato você está se preparando para ir para o pior ano da sua vida. Eu declaro que 2020 vai ser o pior ano da sua vida. Como assim, mano? Você está declarando? Se você der conta de seguir no que eu estou falando, você vai experimentar o pior ano de todos. Qual que é o ano que eu vou reaprender tudo? Vou reaprender meu alimento, meu foco, a minha alta performance, mas vou te falar de tudo. O lugar mais poderoso que você começa a tratar é na esfera que você vê no espelho, é seu corpo. Então, depois que eu comecei a tratar isso, mudou muito a minha realidade. Eu confesso que, abrindo o coração aqui, ainda não está perfeito. Andar com caras igual o Juliano deixa a gente em crise, sim. Assim como você está andando comigo e muita coisa eu estou gerando crise, a gente precisa de Julianos para gerar crise em nós. Quando a gente está perto de pessoas livres, normalmente quem tem trava em algum aspecto, normalmente a gente tem travas. Incomoda. Você tá... Não, você fica desnudo na frente de uma pessoa assim. E isso mostra a sua fragilidade. E se você pudesse agora, doutor, se você pudesse agora mandar um recado para todas as pessoas do planeta Terra, 7 bilhões. Fala em menos de 30 segundos ou 1 minuto máximo, que eu quero salvar a live aqui no meu celular, que ela não fica salva aí. Inclusive, quero mandar um recado para o pessoal aí, os piratas que estão postando, pegando a minha live e tudo. Eu vou atrás de vocês, tá? Por vias legais. Você não tem autorização minha, tem um monte de gente aí querendo surfar nas coisas que a gente está fazendo e vendendo coisa. Eu não te dou autorização, eu vou te caçar. Eu sou jurista e eu já coloquei uma equipe de investigação em cima de vocês. Se eu fosse vocês, eu não faria isso, eu não tenho autorização para fazer esse tipo de coisa, tá bom? Estou te pedindo em amor, para você não arrumar problema para você. Mas em 30 segundos, Ju, o que é que as pessoas precisam para mudar de vida? Alimentar, falando de forma alimentar. De forma alimentar? Que elas não sejam apaixonadas pelo que elas sabem. O que elas sabem é limitar. Peraí só um pouquinho, Ju. Eu vou colocar agora a foto. Tira o print aí, vai. Vamos tirar o print. Peraí. Eu vou colocar agora lá no feed. E aí você comenta lá. Vai lá, vai cair a live e você vai falando aí, Ju. Vai, manda bala. Beleza, beijo pra vocês. Beijo. Na verdade, caiu já, né? Vai cair. Tá, enfim. Não se apaixonem pelo que vocês sabem.